aí, telespectador da TV Caravelas, esse é o Conversa Fiada começando aí na sua telinha. Você que está aí nos assistindo pelo Facebook, YouTube, WhatsApp ou talvez da Astronet, né? Canal 11, continue nos assistindo, assista até o final que hoje tá legal demais. Hoje tem um camarada aqui que ele é referência cultural, teatral aqui no Vale do Aço, e nos Estados Unidos, que está no Brasil, né? Estamos na luta. E ele é o idealizador dos Santinhos do Pau Oco. Com vocês, Otton Valgas. Queridão, satisfação, muito bom estar aqui. Obrigado, podendo falar um pouco do nosso trabalho para vocês e poder comunicar com esse público, né, com essas pessoas que seguem, esse público grande que segue aí os programas da TV Caravelas. É isso aí, muito obrigado pela presença. Vamos começar então, conversa fiada. Cara, vamos começar a conversa fiada. Isso. Seguinte, vamos começar. Eu queria saber de você primeiramente, através de quem ou como você conheceu o teatro, como você começou essa relação com o teatro? Bom, eu costumo falar que o teatro, ele já está no sangue da gente, né? Desde pequenininho, a gente sempre tem o sonho de estar na televisão. Acho que a televisão, ela influencia muito essa coisa. Então, desde pequenininho, eu sempre tive essa paixão pelo teatro. A gente imitava palhaço, imitava personagens de televisão, enfim. A gente já vinha mostrando, desde pequenininho, eu já mostrei minha veia cômica, Sim. né? Eu fui aluno da Escola Municipal Maria Rodrigues Barnabé, lá no Iguaçu. Uhum. E tem uma época as escolas, hoje estão fazendo mais, mas o Barnabé ele sempre foi uma escola municipal muito voltada para o teatro, para o talento. E lá os professores faziam, no horário do recreio, tipo uma gincana cultural. Sempre apresentavam fantoches, sim, bonequinhos e tal. E eu ficava envolvido com isso na hora do recreio. Tinha gincana cultural, enfim. Quando eu comecei a perceber essa coisa do que é o teatro, eu descobri o grupo de teatro Cleidiácones, que era dirigido pelo Darcy de Mônaco, um grande diretor aqui do Vale do Aço, que faleceu. Depois eu completei 16 anos, 15 anos, 16, resolvi ir para o Rio para poder fazer escola de teatro, curso livre de teatro, fiquei no Rio, estudei teatro para aprender um pouco mais como funcionava. Voltei, montei com o Didi Pérez e com a Claudiane Dias e o Sinésio Bina o grupo de teatro Farroupilha. Então eu fui um dos fundadores do grupo Teatro Farroupilha, que hoje existe. O grupo Teatro Farroupilha é um dos teatros, um dos grupos mais importantes do Brasil, né? Você trabalhou com pessoas importantes, com o grupo Galpão, premiadíssimo, uma companhia de teatro premiadíssima, atuante, né? Tem a sede ali no bairro Veneza 2. Então, durante muito tempo, eu trabalhei com Farroupilha. Fizemos aí A Princesa Engasgada, Sanatório Geral. Então, vários espetáculos, teatro de rua, né? A gente trabalhava muito com teatro de rua. O Grupo Farroupilha é um grupo muito circense, muito voltado também para o lado clownesco, né? Para o lado do palhaço, de circo e tudo. E aí, depois, eu conheci o Antônio Guarnieri, da companhia Corpo de Prova, e fui para Corpo de Prova. E aí, na Corpo de Prova, eu permaneço até hoje, desenvolvendo os espetáculos, né? Que é o Santinhos do Pau Oco, o Alto da Compadecida, Minha Noiva é um Pitbull e tantos outros espetáculos que ainda estão em cartaz. Uhum. Falando em Santinhos do Pau Oco, é correto dizer que é o carro-chefe aqui no Vale do Aço? Então, é engraçado porque muitas pessoas elas se perguntam assim: você já foi ao teatro? Já. Qual peça que você já assistiu? Santinhos do Pau Oco. Então, assim, pessoas que nunca ouviram falar no teatro, ouviram falar em teatro, foram ver Santinhos do Pau Oco. Obviamente, nós temos outros grupos de teatro maravilhosos, engajados aqui no Vale do Aço, mas com toda a humildade, nós sabemos e eu sei da importância que o espetáculo Santinhos do Pau Oco e a produtora Santinhos do Pau Oco Produções de Comédias tem a importância que ele tem dentro do estado de Minas Gerais a título de mobilizar público para ir ao teatro. O espetáculo já foi visto por quase 1 milhão de pessoas, né? Eu acho que por mais. Já passou? Eu acho, eu não fiz as contas não. Estamos comemorando esse ano 17 anos de Santinhos do Pau Oco, então eu acho que
É por aí. Cara, e como é que você vê isso tudo? 17 anos, mais de 1 milhão de pessoas já assistiram vocês. Marcelo, eu vou te dizer uma coisa, teatro, a cultura no país, infelizmente, você sabe disso, né? A cultura no país, ela realmente não é tão valorizada quanto deveria. Obviamente nós temos empresas maravilhosas aí que se preocupam com a ação cultural. Os Minas realmente é uma empresa que partilha mesmo, né? Que apoia o teatro e as artes em suas múltiplas formas. Nós temos aí também a ArcelorMittal, a Peram, que investe, que apoia, a Cenibra. Então nós temos algumas empresas ainda que são referências por apoiarem a cultura. Mas teatro é muito difícil. E eu acho que o sucesso de um espetáculo, de uma companhia, que seja Santinhas do Paoco, deve-se primeiro ao empenho dos diretores, né, dos atores que trabalham comigo, esse meu sonho de querer fazer um espetáculo, de querer fazer diferença. Poxa, se Ipatinga é referência no esporte, se o Ipatinga é referência na música, então ele tem que ser referência no teatro de alguma forma. Então hoje a gente alegra muito em saber que Santinhas do Paoco é conhecido não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Eu fui levar um pouco de Santinhas do Paoco para Londres, tá aí na internet, se você digitar você vai ver vídeos, né? Eu dando entrevista lá em Londres, falando do espetáculo e das coisas que eu estava fazendo lá. É um privilégio, é um prazer. E antes de mais nada, né, eu te falei que a gente tem que agradecer o elenco do espetáculo, os atores e o público. O público é o maior incentivador e o mais importante por esse sucesso todo. De onde Porque que veio? sem o público a gente não consegue fazer nada, a gente faz por causa do público. Eu queria saber de você, de onde que veio essa ideia essa história, de criar essa história dos Santinhas? De onde que veio Então, é engraçado que as pessoas me perguntam, mas é assim, o Darcy de Mônaco, há muitos anos atrás, na década de 80, ele fez uma peça com esse nome, Santinhas do Paoco. Então, o Darcy, maravilhoso, um grande diretor de teatro, ele deu a ideia desse título. Mas na época não era uma comédia, era um espetáculo que falava mais dos problemas do país. Era na época do Sarney, naquela época que aquele monte de criança foi assassinado na Candelária, no Rio de Janeiro, né? Na época que aquele índio foi queimado e tudo. Então era uma coisa política. Eu gosto muito do nome, porque o nome, além de ser um ditado popular, Santinhas do Paoco é um ditado popular, né? Você vai referir a uma pessoa que não é santa, é Santinhas do Paoco. Também tem a história do descobrimento do Brasil, tem a história os portugueses, né, os colonizadores e os negros, eles guardavam ouro dentro do santo que era oco, que era um santo de madeira, Santinhas do Paoco, que era de madeira. Então, naqueles santos, né, eram traficantes, na verdade, né, os traficantes de joias, né, guardavam as coisas dentro desses santinhos que eram ocos, né, santos de madeira. Então a palavra Santinhas do Paoco veio daí. E a ideia de transformar essa comédia, essa história, né, de Santinhas do Paoco numa peça cômica, poxa, tem vários filmes de freira, tem Mudança de Hábito, né, do Whoopi Goldberg, tem Freiras em Fuga, tem aquele outro, tem um ator muito famoso, eu esqueci o nome dele, que fazia enfim, homenagear essa coisa de freira. Muita gente pergunta, poxa vida, Santinhas do Paoco é uma blasfêmia, a gente está blasfemando? Era a minha próxima pergunta. Você chegou a ser acusado de blasfêmia? No início, sim. Eu lembro que até um cara de uma dessas pastorais aí colocou lá num dos folhetos da Igreja Católica, falando mal da Santinhas do Paoco. Se eu soubesse o nome, eu falaria para você. Mas uma dessas paróquias que publicam essas jornalzinhos. E ele falou mal, e eu fiquei chateado porque as pessoas devem recordar que nós fomos apresentar Santinhas do Paoco no encontro de padres e bispos lá no Recanto das Pedras. Entendeu? Então a igreja ela já está evoluída. Santinhas do Paoco nada mais é que, primeiro, uma homenagem à comédia. Segundo, é uma peça que conta a história de algumas freiras que vivem enclausuradas. A gente não tem curiosidade de saber o que acontece dentro de um convento,
Não tem? Sim. Se as freiras estão enclausuradas, a gente quer saber o que as freiras fazem. E numa pesquisa a gente descobre que, apesar de serem enclausuradas, elas não estão sofrendo. Não é um sofrimento, elas estão servindo a Deus. Não é. Estão servindo a Deus com alegria, dentro das possibilidades dela. Vocês chegaram a visitar o convento? Não, porque a gente não pode entrar, né? Mas nós chegamos a ter referências. Muitos padres, quando a gente viaja para Ouro Preto, para Mariana, muitos padres e bispos assistem Santinhas do Pau Oco. Muitas freiras adoram Santinhas do Pau Oco, porque realmente, gente, o espetáculo, quem ainda não assistiu, a gente vai voltar com o espetáculo mais para o meio do ano. É um espetáculo censura livre, é uma comédia, é um ode à alegria, uma homenagem à alegria. Não tem essa de que a gente está falando mal da igreja, que a gente está blasfemando o nome de Jesus. Pelo contrário, eu sou muito... eu tenho a minha fé, eu tenho as minhas crenças. A minha mãe, ela é muito religiosa, meus amigos são todos religiosos, muito católicos. Então nós respeitamos a religião de todo mundo e a fé de todo mundo. O meu teatro, o nosso teatro, ele não está aqui realmente para falar mal da igreja, da religião, de ninguém. O nosso compromisso é com a comédia, com a alegria, com o humor sadio. Tanto que Santinhas do Pau Oco é sem censura, censura livre, para todo mundo assistir. Poderiam ser, por exemplo, padres, como eu estou escrevendo uma outra peça de padres. Poderia ser, por exemplo, cantoras. Poderia ser qualquer personagem. Eu não fiz agora o Rivotril, que é uma peça de médicos e enfermeiras. Poderia ser qualquer personagem, mas nesse espetáculo nós escolhemos a freira, porque a gente acha bonito as vestes, porque o juramento de uma freira é muito bonito. Sabe, se você pode estudar sobre as freiras, sobre as várias ordens, né? As freiras carmelitas, as imaculadas, tem o Colégio Angélica, que é de freiras. É uma história e uma entrega muito bonita. Então, em Santinhas do Pau Oco, nós não abusamos de nada. Isso aí. Agora vamos para uma perguntinha da internet que o telespectador da TV Caravelas do Conversa Fiada mandou pra gente. A gente vai rodar aí agora. E Otto, tudo bem? A gente sabe que você tem uma grande tradição dentro do teatro de comédia da cidade. E aí eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho quais são as suas referências. Porque a gente sabe que você está sempre pesquisando, sempre assistindo outros trabalhos. E eu gostaria que você citasse quem é que te inspira nas suas criações. Beleza. Bom, primeiro eu queria mandar um beijo para a Bárbara. Você sabe que essa menina é uma atriz fantástica, né? Maravilhosa. Uma das melhores atrizes. Então, Bárbara e todas as pessoas, claro que a gente tem algumas referências no teatro, né? Mas as nossas referências hoje, as nossas maiores referências têm sido o quê? Têm sido pessoas jovens como você, como a Bárbara, que são grandes pesquisadores de teatro, grandes pesquisadoras, estão conectados às informações mais recentes do teatro, desse teatro contemporâneo. E, obviamente, além dessas informações, além dessas referências que a gente tem, desses jovens que têm trazido coisas novas aí pra gente, não que eu seja velho, não, de jeito nenhum, mas desses pesquisadores mais contemporâneos, todos os grandes comediógrafos são minhas referências. Né? Tanto os comediógrafos das décadas dos séculos passados, como Shakespeare, como Molière, quanto os nossos comediógrafos hoje contemporâneos, que é o Miguel Falabella, o Mauro Razzi, essa turma maravilhosa que está surgindo aí, que é o Fábio Porchat, que também faz muita stand-up comedy, mas é um cara de teatro. A Grace Passot, que é uma grande diretora de teatro, que é uma grande dramaturga, que tem escrito coisas boas, e por mais que eu faça comédia, eu não deixo de assistir a esses espetáculos que não são comédias, mas que são espetáculos que têm uma dramaturgia mais fina, uma dramaturgia mais coesa e uma dramaturgia que abre uma possibilidade de uma maior discussão. Então essas pessoas são minhas pessoas, têm sido as minhas referências, né? O novo teatro contemporâneo, para a gente também não ficar muito bitolado. Sei. Vamos agora para mais uma perguntinha da internet. Otton Vargas aqui no Conversa Fiada. Roda aí.
Olá, Otovolgas. Eu sou o Jackson. Você não deve ter esquecido de mim, é claro. Uma pergunta. No seu tempo de escola, primário, ginásio e ensino médio, qual desses períodos proporcionou a você um momento em que você visualizou e começou a sentir esse dom na sua vida profissional? Elisei? Professor Jackson, satisfação em revê-lo, claro, eu jamais esqueço do senhor. Então, eu costumo falar que, poxa vida, eu acho que todo mundo concorda comigo, o primário, o ensino fundamental, ele é de uma importância violenta para a formação de qualquer ser humano. Então, foi nesse período, de 1ª à 4ª série, que eu comecei a me descobrir enquanto artista, que eu entendi a importância da cultura, da arte na minha vida. Eu tive professores maravilhosos, não só no ensino fundamental, como no médio, né? Na escola Maria Rodrigues Barnabé, Lourdes, Dona Beth, Marisa e tantos outros professores maravilhosos passaram pela minha vida no ensino fundamental. E me ensinaram a importância da arte, a importância da cultura na vida do ser humano e no ensino médio também, né? Eu estudei no Colégio João 23, então meus professores lá no Colégio João 23 também ajudaram a lapidar, obviamente, essa minha formação enquanto um artista e enquanto ser humano. Eu queria saber de você, antes da gente falar sobre o monólogo que você vai estrear aí. Sim. Antes da gente falar, eu queria saber se você já fez algum filme. Fiz. Eu fiz Uma Onda no Ar, que é um filme com um diretor chamado Elvésio Raton, maravilhoso, ganhou vários prêmios, o mesmo que dirigiu O Menino Maluquinho. De vez em quando na Rede Brasil passa esse filme, a Globo já exibiu também, chama Uma Onda no Ar. Eu faço uma participação menor, eu acho que na hora da edição eles falaram, esse menino é muito feio, cortou um pedacinho. Mas eu faço uma participação, uma personagem até bacana, com um tempo de participação no filme, que o mais importante para mim foi o processo. O processo, porque eu fui antes para fazer esse filme, trabalhei com atores maravilhosos, com Edir Duque, com Alexandre Moreno, com Babu Santana, que está fazendo inclusive a novela das 6, essa novela, essa novela das 6 agora que estreou, ele faz essa novela e ele atua no filme também. Fui para Londres, dirigi o Tia Teteca, que é um filme do Anderson, que participou em vários festivais, ganhou prêmio em vários festivais pelo mundo aí. Eu tive um contato muito bacana com essa coisa da televisão, do cinema, que eu fui dirigido, eu e o Ederson Caldas, que faz o Cine Documenta aqui no Vale do Aço, nós fomos dirigidos e trouxemos para Ipatinga a Sininha de Paula, que é neta do Chico Anísio, e que foi diretora do Pé na Cova e é diretora de alguns programas de televisão. Então ela nos deu, como a gente precisava fazer um filmezinho para o espetáculo, ela nos deu uma possibilidade de estarmos próximos a esse mundo do cinema, do filme. Então assim, eu ainda não fiz muitos filmes, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar em sequências de filmes ou fazer uma novela importante, mas a gente sempre tem um pezinho no audiovisual. Eu queria que você falasse agora sobre a peça que você vai estrear, que já que vocês vão dar um descanso aí para Santinhas, né? Só volta no final do ano? Não sei, de repente a gente volta até no meio do ano para o Festival de Comédia. O que acontece? Santinhas está há 17 anos sem parar, só apresentando. E de Atores de Santinhas, cada um tem umas suas coisas paralelas, né? Que é o que o espetáculo proporcionou a todos nós, né? Nos popularizou, vendeu o nosso nome, então deu um upgrade na nossa carreira paralela. Então os outros atores, eles estão fazendo outras coisas paralelas. Quando eu fui a Londres, eu fui assistir um espetáculo com o meu amigo Anderson Malta, que é um grande ator de teatro, que hoje vive em Londres, é quase praticamente cidadão inglês. Quando eu fui dirigir o Tia Teteca dele, o filme, nós fizemos uma tour pela West End, que é a Broadway de Londres.
E eu pude assistir a vários espetáculos e nós fomos assistir um monólogo, um espetáculo solo, de um cara falando do divórcio e do casamento. Eu não entendo muito inglês, meu inglês não é bom, mas o Anderson traduzia para mim e eu vendo as ações do ator, eu fiquei muito encucado com aquilo e fiquei apaixonado com a possibilidade de fugir um pouco do que eu venho fazendo. Normalmente eu faço papéis femininos nos espetáculos e tudo, então eu queria fugir um pouco disso e fazer uma coisa diferente. O Anderson me ajudou na tradução, eu fiz uma adaptação, mudei o texto e peguei a ideia para fazer aqui. Então, no dia 19 desse mês de maio, quando é que vai ao ar? Conversa fiada? Semana que vem. Eu estreio no dia 19, sexta-feira, no Centro Cultural, Instituto Cultural Ziminas, no shopping, o espetáculo Casei, que é um espetáculo que fala sobre, eu faço papel de Luiz Antônio. A peça ela começa de trás para frente. Eu faço o papel do Luiz Antônio. Luiz Antônio é um cara que casou, está completando 7 anos de casamento, ou seja, está na crise dos 7 anos. Ele tem que recorrer ao homem primata para entender o que se passa na cabeça de uma mulher e o que se passa na cabeça de um homem. A dificuldade da relação e a dificuldade de manter um casamento. Ele diz na peça, inclusive, que difícil não é estar casado, difícil é continuar casado. No momento onde a gente tem visto muitas crises, muita falta de comunicação, esse espetáculo Casei, ele fala sobre casamento, mas ele fala bem do casamento. Ele não é um espetáculo que estraçalha a união conjugal. Então eu conto para a plateia, através dessa personagem, o primeiro casamento no mundo, que é o de Adão e Eva, e até os outros casamentos, passando por toda a civilização ocidental e oriental. Então eu estreio Casei. Então eu convido vocês que estão assistindo Conversa Fiada a ir prestigiar o monólogo do nosso querido Otton Wallgas. 19, e não 20, vamos dar mais Casei. Spoiler, que estamos não posso falar muito. Encerrando aqui o Conversa Fiada. Vamos agora para um bate-bola, jogo rápido, claro. Para encerrar. Um sonho. Um sonho, fazer com que as pessoas entendam que a cultura ela é importante na vida de cada ser humano. Uma cidade. Cidade? Ipatinga, né? Ipatinga. Uma aniversário cor. de Ipatinga. Azul. Embora esteja vindo de vermelho, mas é por questões técnicas. Isso. Azul. Família é? A família sempre é a base, né? Uma atriz. Fernanda Montenegro. Um ator. Poxa vida, são tantos atores maravilhosos que a gente tem visto hoje em dia. Sem ficar em cima do muro, hein? Uai, um ator, difícil pensar, vários, Miguel Falabella, Otton Fábio Wallgas. Porchat, não sei não, mais ou menos. Eu vou te falar um ator nacional, um ator de nível nacional e um ator que eu admiro muito. Miguel Falabella e Marcelo Vieira, maravilhoso, que trabalha comigo, que é um dos melhores atores da nossa geração. Um filme. Um filme, Irma Vap, é uma comédia deliciosa. Uma peça teatral. Uma peça, poxa vida, Hamlet, né? Hamlet de Shakespeare tem todas as peças em uma só. Né? Tem tragédia, Clássico. Tem comédia, tem tudo. Um título para a minha vida. Para minha vida, Isso. O Sonhador. Esse foi Otton Marcelão, Wallgas aqui muito no obrigado. Conversa Fiada, cara. É um prazer estar aqui participando desse programa. Obrigado a todos vocês. Um beijo para todo Eu mundo. que te agradeço a presença. A TV Caravela está aberta para você aqui, viu? Poxa vida, seu Marcos maravilhoso, a equipe da TV, esqueci o nome do Vinícius, dona Selma. Vinícius, muito obrigado a toda a equipe dessa TV maravilhosa que cada dia que passa tem conquistado o seu público fiel. Muito obrigado a todos vocês por terem me recebido aqui, viu? É isso aí. Se você gostou, assistiu até aqui, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, WhatsApp, mande o link para seus amigos aí, curta bastante e divulgue nosso trabalho. E até a próxima Conversa Fiada.